Eu acho que a gente vive no piloto automático a maior parte do tempo, a gente não se dá conta O disso. que a gente conhece da gente, a gente conhece ou é aquele Total, a regra que o mundo ditou sobre O nós? mundo nos contou quem nós somos, né? Exato. Eu acho que todo mundo tem 2, 3, 4 pessoas que habitam dentro de você mesmo. Uma delas é a pessoa que a gente usa na vida, mas existe também uma outra pessoa muito internamente e que eu acho que poucas pessoas na vida conseguem acessar essa sua pessoa, que é aquela parte mais essencial da sua alma. Não existe você conhecer aquela essência sua, a mais profunda, que precisa mergulhar metros, sem terapia. As almas todas são iguais e perfeitas? Isso é uma pergunta difícil de responder, né? Essa minha autoconfiança, ela me dá controle da situação. E aí, para acessar outras coisas, a gente tem que tirar o controle. Tem que ter um incômodo para você ir buscar. É a história dos pratinhos, né? Que a gente vai equilibrando e tem horas que tem pratinhos que demandam mais a nossa atenção, né? Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode comigo, Augusto. Comigo, Juliana, e a nossa convidada nova para próximos 6 episódios, Quem é? Márcia. mais conhecida como Titia. Aê, titia! Ó, a titia não é nova aqui, não. Ela já esteve aqui conosco, fez um episódio maravilhoso. Quem não viu, veja, sobre felicidade. Mas hoje ela vem compor o nosso Três Não Pode. Nós vamos ter 6 episódios maravilhosos para debater com vocês. Além de minha irmã, ela é uma pessoa muito legal, muito conectada com o mundo, com as pessoas, uma pessoa feliz. Então, acho que a gente vai fazer 6 episódios maravilhosos com a Márcia aqui. Márcia, super bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Vou passar muita luz para esse programa. Ah, vai. Ele vai brilhar tanto que o imóvel estourar. Nossos você não é milhões de convidada, você é telespectadores vão aumentar. Parte do grupo, participante. parte do trio. Aqui é 3 não pode, Márcia, não é 2 não pode Mas mais, três tá? vai poder 3 pode muito, tudo. Pode tudo. Três vai pode poder tudo. muita luz. E, gente, não é só a titia que é novidade. Nós temos uma outra novidade maravilhosa que você já deve ter percebido. Nós estamos numa sala de estar íntima. Eu brinco que só falta uma lareira e um chocolatinho aqui em Um frente. biscoitinho cai bem também. Super íntimo. Então, nós queremos trazer vocês para dentro desse nosso ambiente íntimo, acolhedor, porque vão ser 6 episódios incríveis, gente. Para começar a curtir esse novo ambiente e a série com a Márcia, que a gente ama, a gente escolheu um tema muito legal. Eu vou ler para vocês, né? O tema é o porão interior, os personagens sociais que todos nós somos obrigados a desempenhar e o medo de a gente encontrar nós mesmos, né? Aí cabe uma pergunta: será que a gente realmente se conhece ou a gente conhece só os nossos personagens, né? Vou ler aqui a sinopse rapidamente para vocês e aí a gente começa. Você parou para pensar que quem você é não é realmente aquilo que as pessoas estão olhando? Quem você é não tem plateia, não tem cobrança, não tem performance, mas quem aparece, na verdade, são os personagens. O seu eu interior não aparece para o mundo. A gente vive, na verdade, personagens. Será que isso está errado? Ou os personagens são realmente necessários? Isso que nós vamos debater. Eu acho que eles são necessários de alguma maneira. A gente é um no trabalho, é um outro com os amigos, é um outro nas redes sociais e às vezes é um outro até na família, né? O que não é necessariamente uma falsidade. Muitas vezes é necessário essa convivência dos personagens com o mundo à nossa volta para a nossa sobrevivência, para a gente existir no mundo social, que tem vários contextos, né? O personagem da família, se você botar dentro da empresa, não vai funcionar, e vice-versa, né? Agora, existe um momento em que a gente passa a habitar esses personagens e também ser habitado por eles. E isso não pode, gente. Porque no momento que a gente tiver, através dos personagens, achando que o personagem é a gente, nós estamos ferindo o nosso eu interior. Então, nessa hora, tem que abrir o porãozinho, que às vezes é escuro, pode ter monstros lá dentro, e a gente tem que se reconectar com o nosso verdadeiro eu. Esse é o episódio do dia, eu acho que é um tema super legal. E eu vou começar jogando a bola para as meninas, perguntando, gente, vocês acham que um personagem é o nosso inimigo, ou às vezes a gente faz o personagem de inimigo quando não é essa a ideia?
que Bom, vocês acham? primeiro eu acho que existem 2 tipos de pessoas. Eu não sou uma pessoa que sou um personagem no trabalho, um personagem em casa, um personagem num terceiro lugar. Eu sou essencialmente a mesmíssima pessoa, diferente, por exemplo, do meu marido, que esse sim tem personas diferentes para ambientes diferentes. Mas independente dessa forma de viver, eu acho que todo mundo tem múltiplas, não sei se múltiplas, mas 2, 3, 4 pessoas que habitam dentro de você mesmo, né. Uma delas é a pessoa que a gente usa na vida, é a pessoa que a gente está acostumada a ser e que ela é parte de nós, né. Eu sou uma pessoa comunicativa, certo? Faz parte da minha personalidade. Mas existe também uma outra pessoa, que eu acho que é aquela que mora muito internamente e que eu acho que poucas pessoas na vida conseguem acessar essa sua pessoa, que é aquela parte mais essencial da sua alma. Eu estou conhecendo a minha agora, com muito trabalho, com terapia, com coisas que eu vou buscar. E eu vou te contar uma coisa, por exemplo, você não sabe, mas essa minha pessoa mais interna, mais da alma, ela é super quieta. Você está brincando comigo. Ela é super quieta e reservada. E a minha persona, que eu uso para o meio externo, ela é altamente comunicativa e falante. É falsidade? Isso não. Não. As 2 pessoas habitam em mim, né? E eu acho que essa pessoa mais escondida, muitas vezes ela surpreende a gente. Eu também me surpreendi quando eu descobri essa pessoa. E aí é o nosso trabalho de tentar fazer com que as 2 existam. Mas existe uma pessoa interna nossa que ela exige trabalho para acessar. Ela exige enfrentar o monstro, exige andar no escuro, É o seu eu interior, né? que é o seu eu interior, mas que ele traz uma essência importante sua. Eu sigo na mesma vibe da Ju, entendeu? Que eu também tenho uma facilidade imensa, sou falante, falo que me preocupa até. Jura? Nossa, você não sabia? Então eu vou contar para vocês, sabe? Eu sou Agora você me muito surpreendeu. comunicativa. Falo pelos cotovelos, tudo. Mas existe aquele eu interior nosso que eu descrevo mais ou menos assim: um mar. Você tem um mar, você está vendo aquele mar, aquelas mesmas ondas, tal, ele acalma, mas a hora que você vestir uma mascarazinha, um snorkel, você vai ver o fundo do mar. Né? E o fundo do mar é uma outra coisa. Tem vida, tem alegria, tem cor, mas também tem tubarão, também tem arraia, sabe? Boa Também imagem. tem medos, tudo. Então é assim. E aí é você vestir aquela mascarazinha, o seu snorkel, E falar, mergulhar. não, vou descobrir o que tá aí nesse fundo. Adorei a imagem. Entendeu? E é um trabalho árduo, porque, veja se você É. concorda, para você chegar nesse lugar, você precisa de silêncio mental. Isso. E o silêncio mental é uma coisa bastante E precisa difícil querer, de né? acessar. Porque tem que vestir a máscara, Sim. né? Porque se você der um mergulhozinho só, você abre o olho Por e não isso vê. meditamos, ouvimos Então, música. Mas meditamos, ouvimos música. Você Caminhamos em consegue na sua silêncio. meditação silenciar a sua mente 100%? Muito difícil. É muito difícil. É um trabalho muito, árduo. muito. E É. é nessa quietude que eu acho que a gente se enxerga. Também acho. E principalmente querer se enxergar, entendeu? Um dia você veste o snorkel, outro dia você fala, não, vou fazer um estudo e vestir uma máscara e realmente Esse mergulho às vezes é difícil, e né? mergulhar Sim. mais profundo ainda. Eu estou aqui na beira, no 1 metro, agora eu vou para 5, 50. É uma coisa mais funda ainda. Entendeu? Porque daí você vai encontrar outros bichos, outros modos de viver, entendeu? E outras coisas muito mais bonitas, muito mais cores e vida, tudo. Mas é uma questão de você querer entrar lá, porque ali vai estar você. Só Uhum. você. Você não vai estar conversando com ninguém, E não. partes que às vezes você acha feias, será que são? Ou será que o mundo te fez achar o quanto a influência do mundo nos faz ser direcionados para aquilo que deve, não deve, certo, errado, mais, menos, né? A gente é muito... o que a gente conhece da gente, a gente conhece? Ou é Total. a regra que o mundo ditou sobre O nós? mundo nos contou quem nós somos, né? Exato. Total, porque, por exemplo... Deixa eu dar Dê sua uma... versão. Dá vou sua dar uma versão. filtradinha no que vocês falaram, porque eu achei as duas imagens muito interessantes, mas eu acho que a gente precisa
juntá-las num cenário só para debater, né? A Ju falou de um negócio bacana, que na verdade, existem duas personas, não são personagens. A persona interior é seu eu interior, quem você é de verdade, que às vezes é desconhecido até da gente. A outra é a persona pública. Essa persona pública, quanto mais ela for coerente em todos os ambientes, mais harmônico você é. E necessariamente, se você for uma persona social só, na família, no trabalho, com os amigos e tal, você certamente estará mais próximo do seu eu interior. Isso que eu entendi da Ju, achei muito legal. A Márcia abordou um outro tema que também achei interessante, que é esse eu interior não é uma coisa tão fácil de alcançar, ele está lá. Eu estou aqui navegando no meu mar social, né? Mas se eu quiser realmente ir fundo e descobrir quem eu sou, eu vou ter que botar um snorkel e mergulhar. E tem coisas legais lá embaixo, mas tem coisas difíceis, tem os monstrinhos da profundidade que eu vou ter que encarar, né? A Ju falou também da questão de que, às vezes, o nosso eu interior é desenhado por um recorte externo, porque a gente tem medo de mergulhar, como a Márcia falou, então a gente aceita que o mundo rotule quem nós somos de fato. Isso está absolutamente errado. Agora eu vou dar minha versão, tá? Minha versão é o seguinte, eu concordo com tudo que vocês falaram, 100%. Mas, estendendo um pouco o que vocês falaram, eu acho que dependendo do ambiente onde a gente atua, às vezes a gente precisa do personagem, né? Vocês duas são muito autônomas. A Ju é uma empresária, o mundo que ela vive é um mundo sobre... Precisa de filtros, né? Precisa de filtros, isso sempre. Sem filtro a gente vai bater no muro. Escolher a roupinha. A Márcia tem a vida dela do jeito que ela gosta, ela tem uma vida de liberdade plena. Agora, se você trabalha, por exemplo, num ambiente de vendas, se você gerencia um ambiente extremamente competitivo no mundo corporativo, coisa que eu não gosto, mas que eu já fiz, não tem como você não ter um personagem. Você está discutindo finanças, você está discutindo vendas, você está discutindo com parceiros onde tem uma disputa de poder, disputa de dinheiro, partilhamento de recursos. Essa personagem é necessária. Eu acho que um ator, por exemplo, às vezes ele está vivendo um personagem na novela de uma maneira tão forte que ele sai da novela e ele continua vivendo aquele personagem. Eu já vi atores falando isso. Mas eu acho que Então, a sua essência... eu não estou defendendo o personagem, eu estou explicando por que eles existem. Eu leio de forma diferente. Eu acho que também, quando todos os seus personagens estão alinhados com os seus valores, com aquilo que você acredita, obviamente, eu não sou igual quando eu sou mãe e quando eu sou melhor amiga, né? Por quê? Porque são papéis diferentes, eu desempenho os dois. Mas não é que eu tiro uma roupa e visto outra, eu só estou mudando... Papel e personagem é mais ou menos sinônimo, o personagem, né? Me passa a sensação de que você veste uma imagem que não é você. Isso também. Entende? Eu concordo contigo. Então eu falo assim, você vai fazer uma viagem. Se eu for viajar com os meus filhos juntos, eu vou de mãe. Se eu for só com meu marido, eu vou de mulher. Se eu for com vocês, como eu fui, eu vou de filha. Eu estou em momentos diferentes, mas a minha essência, aquilo que eu acredito, a minha verdade, os meus valores, eles não mudam. Eu acho que o termo papéis é muito mais adequado para explicar aquilo que a gente está tentando explicar do que personagem. Que personagem parece ser um outro eu, né? Não é parece isso, que né? é uma coisa que não é você. Eu finjo ser o que eu não sou, então, sai personagem, entra aquele ambiente. Personagem eu acho meio falso, né? Eu acho que é mais de você se adequar na linguagem, no jeito de ser, mas não perder a sua essência, porque a sua essência é o que você tem de melhor, entendeu? Agora, para passar em tudo quanto é trabalho. Você tá fazendo, a Ju exemplificou com viagem, com os filhos, né? Numa viagem, às vezes você tem que trocar de papéis, né? Num certo momento, você está atuando como guia de turismo. Você já esteve naquele local, você quer ajudar as pessoas a curtirem a essência, a coisa mais bonita do local. No outro, você está atuando como mãe. Pô, foca, para de olhar o celular, presta atenção. Então, você troca de papéis muito rapidamente. A gente tem que desenvolver habilidades para trocar esses papéis ou isso é uma coisa espontânea e natural? Espontânea.
espontâneo e natural para mim. Para o mundo, em geral, né? Eu penso que o mundo tem que trabalhar para ser cada vez mais espontâneo e natural. Porque artificial já tem Instagram, um monte Se de não for coisa. espontâneo, é Se você pesado. não for espontâneo, não é você. Se não é quiser você, é porque espontâneo, tá quiser lá. ter que pensar para Não, trocar. você pensa quando você tá. Eu não penso, Não, eu não eu acho que penso, não eu não pensa. Eu penso. acho que A isso é partir do automático, momento né? que pensou, largou de ser natural. E daí É que perde é que é o graça. seguinte, né? Às vezes a gente tem um papel. Vou falar o que eu penso e já fazer uma pergunta. Vocês acham que entre os vários papéis que a gente executa ao Desempenho. longo do dia, desempenha ao longo do dia, a gente tem algum ou alguns que são preferidos, que a gente gosta mais? Por exemplo, um dos meus papéis é de pai, o outro é de marido, o outro é de amigo, etc. E tudo isso a gente desempenha ao longo do dia. Mas se eu gostar muito do papel de pai, isso é um problema que até é psicológico, né? Todos nós temos que equilibrar a criança, o pai e o adulto ao mesmo tempo. Isso é da psicologia, né? Mas se eu sou muito pai, eu começo a ser mandão. Então eu troco de papel, mas eu continuo no subtexto sendo mais pai do que o amigo que está curtindo alguma coisa, que está tomando vinho junto, alguma coisa assim. É isso que, não sei se eu consegui colocar bem a minha Eu acho que assim, dúvida. existem momentos da nossa vida que demandam a sua atuação mais em alguns cenários, também não gosto da palavra, porque parece que é falso, em alguns papéis. Então tem épocas que você está com uma demanda maior com seus filhos, então exige de você que você seja mais pai. Mas o ser mais pai não necessariamente é ser mandão, isso aí você colocou você, porque Não. o ser pai pode ser companheiro, ser compreensivo, ser um suporte, pode ser mil coisas e não ser mandão, né? E tem horas que está tudo tranquilo na sua casa, mas que a sua empresa ou a empresa que você trabalha está te exigindo muito. Você tem uma meta, você tem uma promoção que está chegando, e aí você solta um pouco aquele papel do resto para se dedicar um pouco mais àquilo. É a história dos pratinhos, né? Que a gente vai equilibrando e tem horas que tem pratinhos que demandam mais a nossa atenção, né? O que você quis dizer não foi isso, né? Foi Não, o a que eu quis dizer, personalidade do eu me personagem. referenciei a um conceito de psicologia, que eu não lembro o termo, mas depois eu vou lembrar e vou falar aqui, que desenha um triângulo e coloca nós no meio do triângulo. E esse triângulo tem 3 vértices. Um vértice é o adulto, que é a pessoa sempre racional, equilibrada, pensa antes de agir. O outro vértice é a criança, análise transacional, lembrei. A criança que é brincalhona, descontraída, não pensa muito, age primeiro e depois pensa, né? E depois tem o pai, que é o conservador, que é o que pensa É o duas pai, a vezes. criança e o E o adulto. O adulto é o racional, o pai é o que está sempre botando freio, pai é adulto reprimindo. também, né? Mas o pai é mais do que adulto. O adulto é racional, o pai não é racional, como a criança não é bem racional. A criança é muito impulsiva, o pai é muito conservador para tomar decisão. O adulto é um meio termo entre a criança e o pai. Nesses 3, se você pegar nós 3 aqui, eu diria que eu sou, maior parte do tempo, mais adulto, né? Ela Ou é mais mais pai. Eu criança. acho que você é mais adulta, eu sou mais Não precisa pai e ser ela um é de mais cada criança. um Mas também. a gente tem os 3 sempre, mas tem um prevalente. O dela O que eu claramente é a quis criança. dizer é que se você tem um pai prevalente da análise transacional, você tende a querer ficar mais no personagem Do professor. do professor, do mandão. Você me entendeu? Bom, E isso é entendi. ruim na troca de papéis. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, que a grande sacada para mim, é você estar no momento presente. Aquele momento Perfeito. presente que você é. Pai. Pff, acabou. Nesse momento agora, o que eu sou? Tia. Puf, acabou. Entendeu? E colocar a sua presença no momento presente. Mas o que ele quer dizer é que às vezes você está no papel de irmão, mas o seu jeito de pai prevalece. Você quer ser pai do seu irmão. Não é eu que Porque falo não isso. está no momento presente Mas, Ju, pensando Não Márcia, sei se não é é- no não momento falei presente isso. isso. Eu acho que eu está no penso. momento Tá presente. no momento presente, é tá importante. 100% com você, mas ele não consegue, Mas é uma se ele coisa de tiver- É uma coisa de personalidade. terapia, Bom, daí Márcia. já é Isso é coisa de Ah, bom, personalidade. daí passou Mas pra é isso que eu falei, chama análise É transacional. de Não estou inventando personalidade, agora. não tem muito a ver com o momento presente. Você pode estar no momento presente, mas se você tem uma sentir o personalidade presente, dominante. Você vai mudar. Não vai. Ah, será que não?
Você consegue não ser criança quando Eu você sente o consigo. momento Quando eu presente? sinto que o momento é brabo, opa, Márcia, pensa na real. Márcia, vamos Poucos lá. momentos. Ah, Vamos polemizar um Mas pouco é. aqui, porque acho que isso que é o objetivo aqui, é a gente ter 3 opiniões e de encontrar quem realmente a gente é, né? Porque quantas pessoas realmente se conscientizam que terapia é uma coisa importante? Porque terapia é uma coisa cara, né? Mas hoje tá cheio de inteligência artificial que ajuda a fazer pelo menos Mas não uma faz, primeira pai. camada, Eu né? acho perigoso isso que você está falando. Mas está ficando cada vez mais É, mas, popular. Olho é muito mas já tem importante. caso aí da pessoa que está fazendo terapia com a inteligência artificial, na sequência vai lá e se mata. Não é bem assim, porque você não tem ali, você tem ali uma máquina que foi programada, que ainda dá muitas respostas erradas, que não vai te acolher no momento que você precisar. Então eu acho que não é isso, não é isso. E eu acho que tem terapias caras, terapias menos caras, mas eu acho que precisa ter uma pessoa que estudou a mente humana, que estudou a psicologia, a psicanálise, seja lá o que for, para te conduzir numa jornada assim. Eu acho Neurociência, perigoso tudo uma perigoso. jornada assim. Que seria um cara do lado do mergulhador, recomendando os cuidados que ele tem que Até ter, porque é muito olhando. fácil, né? Não é fácil você brigar com alguém no WhatsApp? Você acha fácil brigar com alguém no WhatsApp igual você acha olhando no olho? É mais Não, não difícil é. olhando no Não é. olho. Claro. Muito mais. Então é a mesma coisa. Ali você tá É. atrás de um negócio que te responde, mas que não representa nada pra você. Quando você tá frente a frente com uma pessoa, tem uma pessoa te olhando, te analisando. É mais. O buraco é mais embaixo, entendeu? É. Atrás do muro do WhatsApp, do chat, de não sei o quê, tudo é simples. Mas, Ju, nem todo mundo tem acesso a Nem todo essa. mundo tem acesso. Isso é uma Não, benção, né, você poder ter um terapeuta, Sim, né? mas tem terapias muito mais baratas, tem Tantas terapias tem. em convênios, tem várias coisas. Ou então grupos de autoajuda, Grupos mas de eu acho que autoajuda. não tô falando que é impossível fazer sozinho, mas eu acho que é difícil, porque sozinho a gente vai cobrindo aquilo que não é agradável. Agora, o que você está dizendo, e eu concordo com você, é que o terapeuta é o cara que, de certa maneira, nos induz a enfrentar os problemas subjacentes, a enfrentar os tubarões lá no Pelo fundo. menos olhar. Agora, às vezes um amigo, para problemas menores, para você Ah, sim, descobrir pode ser. facetas mais na superfície do oceano, não no fundão, pode resolver, não pode? Um amigo real que vai te falar a verdade, não vai te falar aquilo que você quer ouvir, sim. Tem que ser amigo, amigo. Por isso que uma conversa de amigo é tão falado isso na sociedade, que sair para uma conversa de amigo equivale a uma terapia, entre aspas, né? Mas se você tem amigos bons, de um nível de cultura, de entendimento, reais, que querem realmente te ouvir, te sentir, não só te ouvir para poder te dar uma resposta, mas te sentir, você vai estar fazendo uma terapia ok. Porque às vezes a frase de um amigo que te sente faz você, pô, Mas você sabe, vocês estão se ligar. falando aí de um amigo verdadeiro que faz o papel de um terapeuta na superfície, né? Ele vai Mas te incomodar. quanto mais amigo ele for, mais cheio de dedos ele vai ficar Porque ele para vai não te querer te incomodar. incomodar. Às vezes um estranho que você se abre, porque às vezes você está conversando com um cara, sentou do lado de um cara no avião e começou a bater papo. E rolou uma química ali. É. Ali você fala de alguma coisa, o cara se identifica e fala, putz, você sabe que comigo também? Você tem um insight. Esse papo improvisado ali de 1 hora durante um voo pode te propiciar um mergulho muito mais útil para você do que um amigo que ainda fica com dedos para falar realmente o que pensa. Isso já nunca aconteceu com vocês? Claro que acontece. De Sim. conversar com um estranho e de repente, E "Puta, você eu tô tem um falando insight. coisa." Você deve Você ter tem um insight insight. daquilo. A diferença de quando você tem uma coisa contínua é que você continua aquilo, não fica num Ah, insight, entendeu? Mas com Mas a gente estranho, tem às vezes fala, milhares de pô, oportunidades tendo insights na vida. mas não é só um insight, Ju, é você botar para fora uma coisa que você fala, putz, como é que eu falei isso para esse estranho? Porque você sabe que Justamente nunca porque ele mais é você vai estranho. ver esse cara na vida, então ele serviu como um paredão para você falar o que você Você queria tinha sem mais medo. liberdade, né? Você Porque tem você mais não vai ver liberdade. mais, então O que é isso. fala a paradoxal, né? verdade Você dele. O que é tem paradoxal. liberdade com quem você não tem intimidade. Você não acha? Mas acontece Nunca, demais. para mim Acontece também. Não, eu demais. acho que Eu acho que é acontece porque é demais. um espaço livre, que a gente considera livre de julgamento ou onde aquele julgamento pouco te importa. Que é muito parecido com o terapeuta, né? Por que a gente se abre com o terapeuta? Porque Porque não tem tem lá um julgamento. profissional que Ele não não vai tem te julgar. julgar, que está lá para te ajudar.
E quando você está diante de um estranho, paradoxalmente, é mais ou menos assim, sem o conhecimento do terapeuta, evidentemente, mas às vezes melhor do que o amigo íntimo. Que não tem o julgamento, ou se tiver, você não está sabendo, ou se você sabe, você não está nem aí para aquele julgamento. É isso aí. É. Quem é o juiz que mais nos assusta? É o nosso juiz interior ou o juiz do mundo externo, um juiz social? Eu acho que de cada pessoa. É de deve- cada pessoa. Para mim, é o meu juiz interior. Né? Já foi muito o juiz exterior. Demais. Mas graças a Deus eu sou terapeutizada, né? Então, eu aprendi que esse julga, porque julga, mas Não abala. não me abala. Agora, aquilo que eu julgo é porque, pô, diante da pessoa que estudou, que fez a terapia, eu estou fazendo isso. Oi, Márcia, vamos prestar atenção? Porque daí o meu julgamento Mas aí o é seu mais. juiz interior, ele tem que aprender a ser muito generoso. Ah, docilidade. Doce, carinhoso, porque muitas pessoas, Com você mesmo. com você Com você mesmo, mesmo. muitas pessoas são muito mais rigorosas com elas mesmas do que elas são com outras pessoas, né? Ou o contrário. Minha dúvida, pessoal, é se a gente tem medo desse nosso julgamento interior mais do que o julgamento social. O social já me importou muito, mas graças a Deus eu sou terapeutizada. Então hoje ele importa, eu penso, mas não me dói mais tanto. Agora, o meu interior é uma coisa que eu paro muito para pensar. Então, o que eu diria para as pessoas, se é que pode ajudar, é um método. No final do dia, pensar o que você fez. E aquilo que te incomodou, sei lá, vou dar um exemplo. Ai, critiquei uma pessoa, não devia ter criticado, nada a ver. Você reconhecer aquela crítica que você fez, mas com amorosidade, com coisa assim, olha, prometo que de agora em diante vou prestar muito mais atenção nisso e nessa pessoa que eu critiquei. Isso já me dá um alívio muito legal. Sabendo que ainda assim você vai tropeçar. Sabendo que assim ainda vou tropeçar. Mas só o fato de eu colocar uma metazinha para mim, tipo, errei. Tá. Vou conversar com essa pessoa mais vezes e Você tentar está sendo seu próprio terapeuta. não O seu criticar. ego está sendo É, seu terapeuta então assim, interior. eu acho que é penso diferente isso é uma coisa de. que ajuda e É ajuda. diferente de você Difícil, falar né? assim, nossa, eu sou péssima mesmo. Mais uma vez eu fiz isso horrível. Que pessoa péssima que eu sou. É diferente você falar, nossa, tropecei. Você sabe o que eu acho difícil nisso que vocês estão propondo? Acho legal, mas acho muito difícil. Porque, na verdade, o eu interior, ele não fala, ele não se expressa, é você in natura. Quem forma palavras, quem forma uma visão do que é o seu eu interior, é o seu eu exterior, que é o teu ego, que fala sempre em contato com o mundo e pensando no que o mundo vai pensar daquilo. Então, quando o seu ego ele tenta analisar teu dia para fazer um julgamento, Já tem filtros. já vem cheio de filtros e viés. Isso que eu acho, não estou dizendo que é verdade, tá? Então eu acho que mergulhar, de fato, no eu interior tem que ser com terapia, não pode ser snorkel, tem que ser com Voltamos ao ponto inicial escafandro. que eu falei, que você E falou eu- que era absurdo. Não, eu falei que é difícil, É porque difícil, a porque gente nem não tem todo mundo tem acesso. acesso. Tem acesso, Todo pois é. mundo devia ter um terapeuta. E daqui vida a pouco toda. nós vamos conversar sobre isso, que você está iniciando essa jornada, você vai ver quantas coisas você vai enxergar. Vai. Eu não Vai tenho a menor mudar dúvida. total. Do jeito que você Agora, quando você está sozinho com você mesmo, que você não tem que explicar para o mundo quem é você, você consegue se descrever de fato? Já fizeram esse exercício? Quem sou eu? é difícil, mas é muito bom. Entendeu? E você vai mudando na E você vida. vai O mudando. tempo todo, Porque né? a gente não é nunca a mesma pessoa. Tinha um Não pouco vou mais ser- fluido. Amanhã eu vou ser outra, com certeza. Hoje, só por hoje. Só por hoje, entendeu? Acho super certo essa frase. Mas assim, eu tento me reconhecer. E se os outros tentassem, a cada atitude das pessoas, de você sozinho, fala, mas por que eu estou fazendo isso? Será que eu curto mesmo? Será que eu gosto mesmo? Será que isso é uma coisa minha? Entendeu? Ou será que eu vi na televisão ontem à noite e resolvi fazer agora? Entendeu? Ou será que o Ou- meio que você cresceu, viveu, te cresceu, imputou me aqueles imputou gostos? e- aquele gosto. Então, se você ligar uma anteninha e fala, será mesmo que eu gosto disso? Aqui eu tô livre, cara, não tem ninguém.
né? Então agora eu vou fazer o que eu quero. Quem é você? Então, Essa é a minha pergunta. então, aí eu brinco muito e dou um exemplo. Se você tirasse a roupinha que a mamãe te vestiu a vida inteira, você tá nu. Vai pro shopping comprar a roupa que você gosta. O que você gosta? E aí, Sem ligar para a moda. Sem ligar. não. E aí sem vem ligar. uma outra história, que Entendeu? é pra gente criar essa percepção, como a gente vem de uma criação, de um meio, de um ambiente, a gente tem que abrir o repertório. Porque não dá pra você saber se você gosta de uma coisa que você nunca viu, que você nunca foi, que você nunca ouviu, que você nunca experimentou. Então, às vezes, você nunca ouviu um tipo de música que você julgava que não era tão boa e, de repente, você ouve e fala, poxa, até O que é você está interessante. dizendo a gente tem que se expor mais. A gente gente tem tem que que tomar se- mais riscos na vida para nosso Pra repertório. aumentar o mais coisa, repertório. Aumentar. entendeu? Que é uma Sem coisa muito mais complicada hoje, parece paradoxal, porque temos muitos acessos, mas o fato do acesso ser fácil faz com que você escolha mais do mesmo. E tem a ditadura dos algoritmos, né? Que vão plasmando quem a Então, se você gente for é, né? clicar, se você for abrir ali, digitar o que você quer assistir, você vai procurar. A criança, desde pequena, ela vê aquele desenho e ela gosta, ela quer aquele. Na nossa época, eu vi um desenho, ele acabou, ele nunca mais Mas ia vai passar, passar. e eu vi o próximo e eu não via Não, nenhum. mas Isso abria um repertório. Então, eu tô falando, hoje, apesar do acesso extenso, é mais desafiador criar repertório. porque existe uma ditadura dos algoritmos. Você entra no Netflix ou no YouTube, Não, e você porque acha que você está pode escolhendo. Você escolher. não está escolhendo nada. Você Pô, pode. Tudo bem, Você pode. médio. Médio. Mas é médio, porque pô, ele te induz, né? Ele mostra coisa que Ele você te gosta induz, mas tanto. vamos pegar a criancinha de 2 anos de idade que não. A mãe vai lá e põe a Peppa Pig. A criança vai querer assistir 100 vezes a Peppa Pig. Ela não quer ver o outro que também é legal, independente do algoritmo. O fato da gente ter liberdade de escolha, porque eu posso acessar tudo, porque tudo está lá, faz com que a gente faça repetição daquilo que a gente gostou. Então, ó, eu vou dar um outro Mas exemplo. eu acho que tem. Vocês não acham que tem indução? Eu Acho que é uma tem, puta mas indução, fora a uma puta indução, indução. tem a Mas fora a repetição do indução, mesmo tema que te agrada. A indução agrava isso. Eu acho que tem uma outra coisa. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, esquece a roupa. Você mudou para uma casa vazia. Você tem que comprar os móveis. Você vinha com o móvel da tua mãe, você vinha com o móvel do seu marido, separou, tá? Exemplo, separou. Da casa da sua avó. Você vem com todo aquele repertório que você já conhecia. Fala, não, eu vou cada mês comprar uma peça para essa casa. Então eu vou hoje a um museu, uma loja de tranca, uma loja para você montar aquele ambiente que tem a tua cara. Entendeu? Isso eu acho muito importante. Dá trabalho? Dá. Você vai ter que garimpar o móvel, vai ter que garimpar aquilo. Será que aquilo é mesmo? Aquilo constrói? Até você, porque a gente nasce com um monte de influência ao redor. É que, na verdade, eu existe e das que a gente vou carregou. insistir no meu ponto. Não, vamos esquecer a internet e algoritmos. O mundo Não tô hoje é falando de indutor. algoritmo. O mundo é indutor, porque eu me lembro, na minha infância, escolher era uma coisa muito difícil. Eu não tinha, assim, uma amostragem da... Não tinha opção. Não tinha muita opção das comidas que eu queria comer, dos filmes que eu queria ver. Mas isso fazia você experimentar mais, E era o isso que me tinha. obrigava a experimentar É. mais. Hoje, a loja já sabe, quando você vai na Zara, na H&M ou na Louis Vuitton, eles sabem exatamente o que te mostrar. A tua loja, Ju, induz. A tua loja induz. Induz bem, né? Mas induz é uma coisa bacana, mas induz. Não tem Mas eu como não posso induzir, não você vende entrar. um produto, você pode não Sim, mas entrar. não era Você assim, pode não gente. Lojas eram, pai. Não, mas não é. Ju, você ia numa loja, você tinha que garimpar. Hoje os caras já criam as seções. A loja é só um exemplo, hein? Criam as seções da loja já num sentido proposital. Você sai do aeroporto, não sem querer, você desembarca, você veio de uma viagem do exterior, onde você cai? Free shop. Que você pode entrar ou passar Você reto. E pode entrar ou passar reto. Eu sei, mas aquilo já é um atrativo, já é um indutor. Você entra no free shop, o caminho que você segue até a caixa já tem os produtos que mais vendem expostos na tua visão. O resto está mais escondido. Tudo é assim no mundo hoje. Então eu acho que o nosso eu interior, ele tem que nadar muito. A superfície fica cada vez mais distante do nosso eu interior.
pela indução social, indução de consumo, né? Acho que é inegável que a gente tem, digamos assim, um eu social e um eu interior. O eu social é bem conhecido, o eu interior é pouco conhecido, da gente e dos outros. Nosso eu interior para os outros é totalmente desconhecido e para Totalmente. nós ele é pouco conhecido. E nós todos conhecemos o nosso eu exterior. Como é que se conectam essas duas peças? Como uma é relevante para a outra? Você começar a acessar aquela sua parte mais essencial já é um uau, muito grande. Não é uma parte, pelo menos para mim, tá? Que você fale: "Ai, deixa eu chamar ela agora". Não é assim. Não, o acesso não é simples, entendeu? Não é. Então, assim, não, "Ai, deixa eu trazer essa minha parte agora". Ela é trabalhosa, ela precisa de skills, precisa de silêncio, precisa acabar com os ruídos. Então, você conseguir eventualmente acessar ou eventualmente reconhecer que aquilo apareceu no momento, porque você pode não estar tentando. Eu acho que muitas vezes você acessa quando você não está tentando, mas você tem que saber que aquilo existe para reconhecer que aquilo apareceu. Já é um ganho. Agora, essa convivência estreita entre os dois lados, não consegui chegar nessa fase da vida ainda. É difícil de falar, só para os outros, porque eu tenho uma facilidade muito do meu eu, profundo com o meu eu de fora, porque, Estão em harmonia sempre. eu tenho quase que sempre uma harmonia, seja um privilégio, eu sou muito criança. Né. Então, assim, eu sou muito, criativa, criança, então aquilo quase que se conecta, porque me encanto com as outras coisas e o medo do fundo ele não me pega tanto, porque daí a hora que eu olho, eu falo: "Mas o Não é tão tubarão feio assim. não é tão feio assim, ele tem que existir, ele não pega a minha pessoa, ele vai pegar os outros peixes", entendeu. Então assim, então eu tenho essa Você dificuldade consegue de eu harmonizar consigo os harmonizar dois um eus. pouco. Tá certo que tem hora que você tem que vestir uma capinha, uma roupinha, e quando o assunto é mais pesado, mas no todo eu penso que eu consigo. Também volto a falar, Eu não sei se você está falando do terapia é seu uma coisa. eu mais profundo ou se você está falando dos seus valores mais internos e mais Mas uma coisa verdadeiros. tem a ver com a É que outra os meus também, né, Tem. Ju? valores estão ligados no meu É eu isso aí. Então, profundo. mas é Estão diferente. muito ligados. É Pode ser diferente. diferente, mas eles estão ligados. Deixa Eu eu não sei tentar muito teorizar um pouco, diferenciar. porque se eu for falar de como eu harmonizo Então, meus por isso que dois eu acho eus, difícil falar isso é falar muito disso para os pessoal, né? outros, Você né. não conhece seu Eu não segundo. conheço, Claro que eu não então conheço. Ele. eu não conheço. Também não Então conheço eu vou profundamente, porque falar cada dia uma muda. eu vou falar em teoria, né? Eu acho assim, existe um fio invisível ligando o seu eu interior ao seu eu exterior. Se esse fio desaparece, você vira um psicopata. Tem que haver essa ligação, Sim. porque é esse fio interior que vai puxar valores reais do seu eu interior para fazer o seu eu exterior se comportar melhor. Então tem que ter um fio de prata aí ligando o eu interior ao eu exterior. Eu acho que num processo evolutivo essas duas entidades estão muito distantes. Parece que só existe esse cara de fora aqui, mas não é verdade. Lá no limite, até um bruto, um psicopata, ele tem um eu interior que pelo Claro, menos joga um pezinho na consciência no último instante de ele vida. tem uma docilidade. O processo evolutivo, estou teorizando, hein, gente, é você aproximar essas duas entidades. A entidade externa agir cada vez mais em linha com os valores de raiz do seu eu interior. Até um momento que você não precisa mais do eu exterior. Também não precisa encarnar mais, você iluminou. Isso, sei lá se um dia a gente alcance como. Mas o eu exterior tem que ser sempre dependente dos valores de fundo do seu eu interior. E a busca da terapia é exatamente descobrir quais são esses valores, o que te norteia. Porque nós somos diferentes entre nós, né? Mas os valores de raiz são essenciais para que a gente desempenhe o Que nosso forma papel essa escala exterior de em harmonia. valores. Isso é o que eu penso. Esse lugar da sua parte essencial de alma, que eu quero dizer, ele é um lugar, é difícil explicar, é um lugar onde você só existe. Não tem Você é. influência,
Você não Não está. tem Não, não tem, pensamento, não tem. não tem Isso, influência de ninguém, isso. não é para ninguém. Você não está fazendo porque alguém está te movendo, ninguém está te movendo nenhuma emoção. É um lugar de apenas existência, ponto. Agora vamos mergulhar na polêmica da parte espiritual da nossa discussão aqui, né? As almas todas são iguais e perfeitas? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Talvez a essência da alma, Lá não no sei fundo, responder. sei, né? Vamos pensar numa cebola? Que mesmo Depois que tirar todas as camadas, depois que a tirar todas as evolução seria camadas, sim. quantas camadas você já Isso, tirou. Quanto você já Exatamente. tirou, quanto... Exatamente. Agora, essas camadas da cebola são todas do nosso eu exterior. Porque lá no fundo você tem uma alma perfeita que é Que Deus. é a combinação com todas as almas. Exatamente. Então, essa busca interior talvez não seja da alma, né? Que Seja de limpar seja a luz, né? limpar as camadas da cebola Para que a luz externas venha à e tona. chegar cada vez mais próximo da alma. Porque o dia que você chegar na alma, acabou, né, meu? Daí a luz vem à tona, mas E isso aí a luz vem à é um tona. trabalho do mergulho versus terapia, versus cada vez mais se encontrar, né? Existe uma idade certa para a gente começar a buscar o autoconhecimento? Ou isso aí começa no dia que você se entende por você mesmo? Não. Ele começa inconsciente, mas consciente ele começa para frente. Tem pessoas mais maduras, mais evoluídas, que claramente são almas mais evoluídas, mais antigas, que começam mais cedo, outras mais tarde, mas eu acho que até a conscientização da espiritualidade vem com o tempo. Mas você não acha que as crianças são mais espontâneas? Até por elas falarem aquilo que vai na cabeça delas, para fazer aquilo que elas acham que tem que fazer. São. Eu acho que as crianças são mais próximas do eu interior do que o São. adulto. É Porque paradoxal, né? porque ao longo da vida você vai desplugando dali. E As aí crianças nascem uma alminha pura. E aí Aí o vai moldando, convívio aí vai vem o pondo meio, vem o camadas. meio. E aí você tem que caminhar na vida para ir tirando tudo que o meio pôs e tentar chegar o mais próximo possível da sua criança com alguns filtros que Isso a é vida paradoxal necessita. pra cacete, não é? Quer dizer, você nasce uma alminha pura, Se sem suja, vício, vai se sujando para daí tem que depois, se quando lavar. chega, sei lá, 30, 40 anos, ih, eu vou ter Puta, que te tomar lavar banho. tudo. Tô Eu inteiro acho que é assim enlameado. mesmo. Tirar tudo que puseram, né? Pusemos! Vamos! Não, presta Opa! atenção. Aí vai uma discussão, uma discordância. Isso eu digo de cadeira. Eu sou muito criança. Então, muitas coisas que fizeram eu ver que não era legal, eles queriam que não fosse Mas legal. aí eu vou te falar uma coisa, você é responsável por absolutamente tudo da sua Claro, vida. eu sou 100%. responsável por tudo que eu faço. Você cria a sua Entendeu? realidade. Eu crio a minha realidade. Agora, vem alguém e te cutuca o tempo todo, uma hora você senta o tapão na Você se Exato, deixa você ser está cutucado. criando a realidade, você permite? É. Então você está criando uma hora, você não permite mais, e Mas assim tem hora é. mas tem hora que vem de todos os lados e você não vai sair por aí estapeando o mundo. Tem uma frase do Gandhi que eu já citei aqui uma dezena de vezes, vou citar de novo. Que é assim, o Gandhi dizia, quando alguém pisa no meu pé, eu peço desculpas. Sei. O culpado sou eu. O pé que estava lá, eu que pus. Puxa o pé, puxa o pé. Puxa o pé, Isso é entendeu? bíblico. Então, eu acho que o mundo nos agride o tempo todo, 100% é verdade. Mas não é menos verdade que a gente se deixa ser agredido para depois posar de vítima e falar, olha, o mundo é culpado. Não, a culpa é minha sempre. Minha... Não. Os outros Cada não são os outros indivíduo. que fazem, é você que deixa que eles façam. Isso. O Mas mundo é o mundo, como ele é. Quando você tem uma coisa muito forte em você, a tendência é muito mais gente. Defenda-se, cara pálida. É isso, Agora, entendeu? como você constrói uma estrutura para saber se defender? Aí, mas Você tem vai muitos aprendendo. caminhos que levam Você a vai Roma. aprendendo, é isso Tem mesmo. Primeiro você vai apanhar bastante, aí Primeiro você você vai vê que você apanhar não gosta bastante. de apanhar, e aí Tem você... gente que morre apanhado e Tem não gente que aprende. morre apanhando. Para alguém bater, alguém tem que gostar de apanhar. É sempre então, assim. é sempre Ninguém assim. bate em quem não deixa. Então assim, Vocês mas acham que quem você tem que apanha mais é a aprender. pessoa que passa a vida toda vivendo só o seu eu exterior, seus papéis, seus personagens, e não se incomoda com a existência de um eu interior? Ele passa a vida apanhando e pondo a culpa do mundo nos seus erros. Necessariamente. Não Às vezes necessariamente. tem gente que apanha até por generosidade. Ah, essa pessoa precisa bater. Também. Deixa eu deixar ela me bater. Na Cabala, o que eu via do meu professor é o personagem mais sofisticado do ego é exatamente a vitimização. É sofisticadíssimo.
Porque você fala, não, coitado, olha, ela passa a vida se dedicando ao mundo, o mundo... Lá no fundo a pessoa curte esse personagem. O bom sempre é o equilíbrio. Você está ajudando, mas você também se preserva, se cuida. Quando a gente desequilibra para um lado ou para um outro, está errado. Sim. Mesmo que seja extrema generosidade. Porque você está se pondo David, em outro... Você Eu não está citei o se dando Gandhi. O Gandhi importância. era um cara, o Mandela, para citar nomes assim de extrema generosidade, mas além da extrema generosidade, eles se posicionavam e demandavam os seus direitos. A pessoa que passa só fazendo generosidade e para aí, é ego. E não sou eu que estou dizendo. É difícil a gente ver isso, mas é ego. Lá no fundo ela adora aquele papel. Adoro o museu, coitadinha, Madre Teresa de Calcutá, que também não sei, não conheço a vida da Madre Teresa. Mas você não acha também que às vezes a vida vai acontecendo, a pessoa vai se encaixando num papel dentro de um contexto, aí vai se acostumando, os papéis vão eu se acho, enraizando, eu e acho vai se super, acostumando com aquilo, e total. quando você vê, você passou a ser aquilo, e não por escolha, e não porque é o que você quer, mas porque a vida foi se construindo daquele jeito e a gente ficou ali. Até que um dia você pega e fala, opa, preciso mudar isso. A hora que você Então, gente, vê, mas a vida é uma daí? teia, né? E aí Como você a Ju vai tá procurar falando. armas, argumentos para conseguir e sair dali, tirar aquele véuzinho que está tampando a sua lista, tampar outro, porque a sociedade faz uma teia com a gente. Isso é óbvio, né? Agora, demora até a conscientização de você falar, não, preciso tirar, né? Onde eu vou procurar essa ajuda? Que tipo é isso que eu estou sentindo? Porque cada coisa a gente sente de uma maneira. E aí tem que procurar um tipo de ajuda para tirar aquilo, né? É trabalhoso, porque é uma teia. Eu penso assim, se a gente fizer uma analogia com teatro, né? Você tem um ator fazendo um personagem, um papel. O ator em si, tira o personagem dele, é o nosso eu interior. Ele vai expressar alguma coisa, ele vai expressar uma emoção. Ali você tem, envolvendo o ator, você tem um personagem, você tem a iluminação, você tem o cenário, tudo isso é exterior. Se o ator ficar muito preocupado com o script, ou com a iluminação, ou com o cenário, que é o nosso mundo externo, que é o nosso eu exterior, ele não vai ser um bom ator. E eu acho que acontece a mesma coisa conosco, nessa dualidade entre eu interior e eu exterior. Quando a gente se preocupa muito com as teias de aranha que o mundo cria para nós esquecemos que o mais importante é expressar quem nós somos. Se o ator ficar preocupado, se a iluminação não está... Cara, põe para fora o teu personagem. E vai, só E vai. Só vai. E a gente fica, saindo da analogia no nosso mundo exterior, tentando se livrar das teias de aranha do mundo, que o mundo joga em cima da gente o tempo todo, como você falou, mas isso aí é só o cenário, cara pálida, não é tão importante. Importante é, apesar do mundo difícil, injusto, que te julga fora de hora tal, você continuar expressando a sua emoção como um ator no palco. Por isso que você tem que ter a consciência de que você está sendo enredado pela teia, até que ponto aquilo está te tomando o seu eu. Essa parte que eu discordo radicalmente, que seria o ator, em vez de interpretar seu papel, ele ficar prestando atenção no cenário. O mundo exterior é só cenário para a gente viver, Márcia. Talvez ele nem exista, hein? Filosofando um pouco, pensando em múltiplas dimensões, em metaverso, o diabo. Talvez nem exista, mas ele é necessário para a gente desempenhar o nosso papel evolutivo. Se você presta muita atenção nas cracas que o mundo te joga, você está culpando o mundo por você não estar sendo um bom ator. Eu acho que o ideal seria, ok, deixa o mundo ir, porque o mundo é o mundo e vai continuar sendo sempre. A sociedade, os teus amigos, isso não vai mudar nada. Você tem que olhar para dentro o tempo todo, para aproximar o eu exterior do interior o máximo que você conseguir cada encarnação. Não vai dar para colar. O dia que colar, você não encarna mais. Virou santo, Virou iluminou. santo. Iluminou total. Virou Buda. Gente, vamos cair na real, né? Acho que o principal é a gente estar disposto a mergulhar para dentro, ver o que tem lá, tentar se melhorar. Não ter medo do que você vai ver, porque a gente nunca vai melhorar algo que a gente não enxerga.
né? A gente não tem como crescer sem enxergar, De jeito nenhum. né? E não ter medo de vestir o óculos. Mas eu vou voltar na pergunta que eu fiz e que vocês me enrolaram e não responderam. Tem uma idade Não. em que bate a consciência e fala, putz, eu tenho que parar de preocupar com as cracas do mundo e mergulhar um pouco Acho para que dentro. quanto mais velho, mais isso muitas vezes surge. Mas tem gente que morre sem sentir isso, tem gente que sente isso super cedo, tem gente que sente isso no meio da vida, acho que não tem uma idade. Acho que não tem. Eu acho que é quanto isso te incomoda. Quanto você Esse é um nota, bom ponto. quanto me incomodou. Falei assim, gente, que é isso? Eu tenho uma luz imensa, tacaram um monte de paninho e agora eu tô aqui no escuro? Ah, tô fora. Vou procurar alguém para tirar isso daí. Eu acho que é a hora que te incomoda. A hora que me incomodou é a hora de É eu uma procurar. hora que você começa a buscar. Que você Eu começa acho, a buscar. vou dar minha opinião. Eu acho que tem, para todos nós, 100% da humanidade, tem um evento que é o clique. Em algum momento na vida aconteceu alguma coisa muito boa, muito ruim, ou muito impactante para você, que você fala, putz, não é apenas sobre trabalhar, criar filhos, se divertir, Você tirar acha que isso férias. tem que ser uma coisa grande? Eu acho que não. Ah, pode ser, mas sabe, um clique é um clique, não precisa ser sabe, uma explosão de Às luz, vezes é um pode ser, clique. eu penso que Mas pode é ser uma, vários cliques semelhantes. pode ser vários cliques também, mas Semelhantes também, sabe? se você não tiver atento aos cliques, Qual foi o seu? o meu, vou dizer para você, você vai ficar surpresa, foi quando eu saí da minha vida Corporativo. corporativa, vendi as cotas da minha empresa e fui obrigado a conviver comigo mesmo mais Agora, tempo. Recentemente, os últimos 2 anos e meio. Até então eu vivia muito catando as cracas, ajustando o cenário, sem preocupar tanto comigo o, mesmo. o meu ó, também não foi nada grande, mas o meu foi. Algumas vezes que eu vou para retiros e as pessoas ali estão numa vibe ainda de falta de amor próprio, tudo é um problema, coisas que eu não enxergo, eu não vibro nessa vibração. Mas de alguma forma aquilo me incomodou a ir buscar mais em mim, porque eu falo, cara, eu não posso estar tão descolada de 99% das pessoas, entendeu? Senão eu não estaria aqui. Então, ou eu não estou enxergando algo sobre mim, ou eu vou buscar mais fundo, entendeu? Você descobriu alguma coisa relevante? Não, Explique essa distância. eu descobri muitas coisas sobre a minha pessoa, mas essa distância realmente eu sou uma pessoa que por alguma razão já criei muito amor próprio. Eu tenho essa coisa dessa fé de aceitar aquilo que acontece, ter certeza que vai acontecer porque tem que acontecer, então isso tira um pouco o medo. Isso eu tenho. Isso eu acho Autoconfiança. que é uma coisa que eu já conquistei em outras vidas e eu vim com isso pra cá. Que isso é uma coisa que eu vejo que é rara, mas eu me senti incomodada de ser tão diferente em alguns aspectos. Eu falo assim, não, tá todo mundo errado e eu tô certa. Tem alguma coisa em mim que eu não tô enxergando. E aí eu comecei a minha busca. Daí eu vou buscando em 500 portas, até eu achar a porta, você sabe, você presenciou. Eu acho que a chave dessa busca é a gente buscar os medos, não as luzes, entendeu? Porque É como isso. a Márcia fez uma analogia aqui que eu amei, que é do oceano e a gente está aqui no barquinho na superfície, mas tem que mergulhar em algum momento. E quando você mergulha, você se encanta com os corais. Mas, na verdade, você tinha que prestar atenção no tubarão, é na raia. Mas é exatamente isso. Mas o que eu falo é que assim, não precisa ser um grande acontecimento. O meu acontecimento foi achar que eu era boa demais em algumas coisas e que não. E que não Ninguém tinha é tão bom medos. demais. Algum medo você tem lá no Então, porão. uma das minhas primeiras sessões de terapia, eu falei assim, eu não tenho a menor ideia qual é a minha sombra. Seus E aí, medos. não necessariamente seu medo, mas aquilo que você tem de pior, que você tem para melhorar. Eu acho que tudo é questão de dose também, né? Tudo que é em excesso fica ruim, independente da gente rotular como bom e ruim. Mas eu fui buscar a minha parte pior, porque a boa eu Porque, na conhecia. verdade, olhando assim um pouco o que você está falando, a tua autoconfiança plena, que eu percebo também, todo É mundo que verdadeira, é legítima. é uma tranca para você não ir buscar as falhas, os medos, a parte escura. Hoje Você que eu se sente tô, protegida hoje total, que né? eu tô assessorada nesse sentido, essa minha autoconfiança, ela me dá controle da situação, né? Então, passa por esse lugar também.
E aí, para acessar outras coisas, a gente tem que tirar o controle em muitos momentos. Enfim, aí são coisas profundas de cada um, se né? expor, né? Então, mas tem que ter um incômodo para você ir buscar. É o clique que eu falei. Em algum momento tem que ter um clique, pô. Não adianta eu fingir que eu sou diferente, porque Não, e não não só isso, estou sou. nessa situação, tá ótimo, estou evoluído, estou acomodado aqui, preciso subir mais um degrau. No mínimo Para dá subir mais pra um degrau, você tem que descer. ou mergulhar 1 metro a mais, né? É. Eu fui até os 15 metros, agora eu vou até os 30. É isso. Márcia, você também é muito parecida com a Ju nesse sentido. Você também é uma pessoa autoconfiante, plena, tal. Como é que você vê esse desafio do mergulho em profundidade? Então, olha, foi também quando me deu um clique. Sabe qual foi o clique? Assim, eu comecei a trabalhar numa multinacional. Então, e aí todo mundo falava, aquilo lá combina com a Márcia, não combina comigo. Então, como eu tenho uma cara tão diferente da de todo mundo, sabe? Começou a me incomodar esse negócio de ser diferente, que para mim até o momento era normal. De repente começou a me incomodar. Eu falei assim, mas o que eu tenho tão diferente que aquilo lá? Não, uma roupa, uma peça, uma coisa que tinha que acontecer numa conferência. Isso tem que ser com a Márcia. Isso só com a Márcia ser a cara dela. Como? 300.000 pessoas aqui, tem que ser eu, entendeu? Daí aquilo que eu achava que era muito bom em mim, que eu sou diferente, eu falei assim, bom, mas estou sendo diferente demais, né? Tá Mas vendo? os outros provavelmente pensavam a mesma coisa em relação ao que eles eram. E né? aí eu fui procurar para ver o que era esse diferente e o quanto esse diferente me incomodava. E o quanto eles falarem que eu sou diferente estava me incomodando. Muito bom. Pessoal, estamos chegando no fim do nosso episódio. Acho que foi um episódio super legal para a gente começar a série de 6 aqui com a Márcia. Márcia, adoramos a sua contribuição. Tô E para adorando. fechar, vamos fazer um pensamento de amarração, aí um caben para Qual vai ser? cada um o seu. Primeiro, permita-se, né? E o segundo é, decifra-me, mas não me conclua. Eu posso te surpreender. Boa, adorei, Ju. Muito bom. Não me julgue pela coragem que te falta. E eu acho, gente, curto e grosso, não tenha medo dos seus medos. Eles podem ser seus amigos, não seus inimigos. É isso. É gente, isso. até a próxima. Até a próxima.